Graça e paz, meus irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez e juntos vamos continuar o nosso estudo. Temos aí 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. A proposta da nossa igreja é fazer com que todos os membros tenham conhecimento desses fundamentos cristãos. E no momento que for necessário, você vai saber explicar, você vai saber se posicionar quanto a esses assuntos que estão sendo abordados aqui. Dando sequência ao estudo do nosso livro, Bases da Fé Cristã, nós vamos falar hoje, entrar no capítulo 6 do nosso livro. O capítulo 6, sobre o que se trata esse capítulo. Capítulo 6, o que são os anjos, Satanás e os demônios? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Falaremos um pouco sobre esse assunto. Até esse ponto, ao discutirmos sobre a criação de Deus, nós nos limitamos. E o nosso estudo ele está no domínio físico. Mas hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre criaturas espirituais que Deus criou, chamadas anjos e demônios. Satanás, ele mesmo um anjo mau, é considerado o chefe dos demônios. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar pelos anjos. Os anjos são seres espirituais, meus irmãos, criados e dotados de julgamento moral e elevada inteligência, mas sem corpos físicos. Como nós temos corpo físico, mas eles não. Eles são guerreiros de Deus. E como um grupo, são muitas vezes denominados de hostes ou exércitos dos céus. Eles nem sempre existiram, mas são parte do universo que Deus criou. Da mesma forma que Deus se propôs a criar os homens, Deus também criou os anjos. Lá em Neemias 9:6, Esdras escreveu-nos o seguinte, e ele afirma, quando diz acerca de Deus, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Registrado, como eu disse, lá em Neemias capítulo 9. Uma vez que os anjos são espíritos, nós encontramos lá em Hebreus 1:14, dizendo assim, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha só, será que você vai herdar a salvação? Os anjos foram colocados aí, criados, para poder serem espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão herdar a salvação. Então os anjos foram criados também para nos servir. Eles obedecem às ordens de Deus, mas eles atuam servindo os homens também. Eles não possuem corpos físicos, como nós já falamos. E Jesus disse isso também. Lá em Lucas, capítulo 24, verso 39, ele diz assim, o espírito não tem carne nem ossos. Portanto, os anjos não podem ser vistos normalmente, a menos que o Senhor abra os nossos olhos. Como ele fez lá com Balaão. E é muito interessante esse texto, meu irmão. Eu gostaria até que você abrisse aí a sua Bíblia em Números, capítulo 22. E ali nós vamos encontrar um texto muito interessante. Do verso 22 ao 31, se você tiver a oportunidade de ler esse texto, ele diz mais ou menos assim, ó. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, está falando de Balaão. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia nos fala que a ira de Deus se acendeu contra Balaão por conta daquilo que ele vinha fazendo. E a história nos conta que ele selou a sua jumenta, subiu em sua jumenta e estava indo no seu caminho. E a Bíblia nos conta que o anjo, ele se pôs no caminho para impedir a passagem de Balaão. A jumenta, vendo o anjo com a sua espada em punho, desviou do caminho e tomou o caminho que ia pelo campo. A Bíblia nos conta que Balaão bateu na sua jumenta e fez com que ela retornasse ao caminho. Logo em seguida, o anjo ali na frente se põe à frente de Balaão novamente,
mas entre duas vinhas o lugar era apertado, existiam paredes em volta. E a Bíblia nos conta que a jumenta tentou desviar o caminho e prendeu o pé de Balaão naquelas paredes. Novamente Balaão foi lá e bateu na jumenta. E um pouco mais à frente, o anjo se posicionou em um lugar onde ele não permitia mais a passagem nem de Balaão nem da jumenta. O que a jumenta fez? Deitou-se abaixo de Balaão. Balaão foi lá e bateu pela terceira vez na jumenta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha que interessante isso, meus irmãos. E ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Meus irmãos, eu fico imaginando essa história. Eu acredito que Balaão nem percebeu que estava conversando com uma jumenta. Mas o diálogo deu-se sequência. A jumenta disse a Balaão: não sou eu sua jumenta? Que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Aí Balaão pensou e respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se, prostrou o seu rosto em terra. Naquele momento ele percebeu o que estava acontecendo. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, a essa altura eu certamente o teria matado, mas a ela teria poupado. Olha que interessante. O anjo, primeiramente, ele se mostra a jumenta. A jumenta viu o anjo desde o início. Na terceira vez somente que o anjo se apresenta, Deus abre os olhos de Balaão e ele passa a ver os anjos. Esse anjo. Meus irmãos, isso nos mostra o quanto é interessante. Os anjos estão ao nosso redor, os anjos estão no mundo espiritual. E quando eles querem, eles podem se mostrar a nós. É lógico que de acordo com a vontade de Deus, tá? Eles assumem forma corporal para aparecer. Como aconteceu lá no túmulo de Jesus em Mateus 28:5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mais uma vez, é um exemplo de um anjo que apareceu a alguém. Normalmente, porém, os anjos são invisíveis, enquanto realizam suas atividades comuns de nos proteger de todas as maneiras. Eles realmente nos protegem, tá? Salmo 91:11 diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha lá o salmista nos dizendo que os anjos receberão ordens para nos proteger. E eles se juntam a nós em nossa adoração a Deus também. Hebreus 12:22 nos diz o seguinte: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Os anjos demonstraram julgamento moral quando pecaram e foram expulsos dos céus. 2 Pedro 2,4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Meus irmãos, eles evidenciam a sua inteligência por meio do diálogo com os homens, com os seres humanos. São seres inteligentes, acabam dialogando com as pessoas quando há necessidade, tá? E cantam louvores a Deus também. Apocalipse 4:11 diz assim: tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os anjos também, meus irmãos, possuem grande poder. Eles são chamados de poderosos. Salmo 103:20 diz assim: bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra, e são maiores em força e poder do que os injustos seres humanos como nós. Eles têm mais força, eles têm mais poder, porque Deus os dotou desta forma. 2 Pedro 2,11
nos diz o seguinte: contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Meus irmãos, é muito interessante nós sabermos que os anjos, criados por Deus, obedecem às ordens de Deus e estão trabalhando constantemente, diariamente, diuturnamente, para nos proteger, para fazer a vontade de Deus conforme a onisciência de Deus. Deus requer dos anjos essas atividades e eles vão cumprindo conforme a necessidade. E diz, indo à frente aqui, vamos ver assim, mesmo assim, Deus demonstra maior amor pelos humanos do que pelos anjos, porque ele não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Olha a diferença que Deus fez entre os anjos e entre os homens. Ao contrário, quando Adão e Eva pecaram, embora fossem expulsos do paraíso, não foram lançados no inferno. Em lugar de colocá-los em cadeias, Deus lhes fez vestes para cobrir sua vergonha. Está lá registrado em Gênesis 3, 21 ao 23. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão e Eva estavam numa condição especial. Deus havia colocado aquele casal lá no jardim do Éden, tendo ali regalias, coisas maravilhosas para viver, mas por conta do pecado, eles foram retirados daquele lugar. Mas o tratamento deles, por ter pecado, foi bem diferente do tratamento dos anjos. Deus fez diferença entre os homens e os anjos. Como os anjos realizam de maneira diligente os planos de Deus ao cumprir sua palavra, eles nos servem de exemplo. E onde nós podemos ver isso? Lá no Salmo 103, verso 20, novamente o mesmo verso. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Como será que nós estamos vivendo hoje? Obedecendo à palavra de Deus ou não? Será que nós somos obedientes o suficiente para podermos fazer a vontade de Deus? Para que a nossa vida possa tomar um rumo diferente, de acordo com os propósitos que Deus criou para nós? Também nos servem como exemplo ao adorarem e glorificarem continuamente ao Senhor. Vemos lá, Isaías, capítulo 6, verso 2 e verso 3. Diz assim: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ah, meus irmãos, aí existe uma diferença muito grande entre os anjos e nós. Nós, através da fé, louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Não o vemos pessoalmente e com esse corpo aqui, essa matéria, nem temos condições disso. Mas os anjos, por serem espírito, eles podem contemplar a beleza do nosso Deus. E ali, a Bíblia nos fala que os serafins contemplavam ao Senhor com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, mesmo nós não tendo assim a condição de ver como os anjos veem, glorifique o Senhor. Glorifique ao Senhor em todo tempo. Que os anjos sirvam de exemplo para nós também nessa condição. Deveríamos, portanto, estar cientes da presença invisível dos anjos enquanto nos empenhamos em nossa vida diária. Eles podem se unir a nós na adoração, protegendo-nos e guardando-nos, ou mesmo visitando-nos como estrangeiros em busca de hospitalidade. A Bíblia também registra isso. Mas não devemos orar a anjos ou adorá-los, meus irmãos. Isso é outro ponto, não faça isso. Quando João tentou adorar um anjo, este prontamente lhe disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.
Os anjos, eles não querem adoração. Eles entendem perfeitamente que a adoração é somente ao Senhor nosso Deus. E quando João viu aquele ser diante dele e tentou se prostrar diante dele, o anjo não permitiu. Vamos lá, meus irmãos. Devemos tão somente adorar ao Senhor e orar a Ele, nunca aos anjos. Não devemos tratar anjos que são parte da criação de Deus da mesma forma que tratamos a Deus. São diferentes, tá? O Deus que nós conhecemos é o Deus que nos criou e também criou os anjos. Olha só, os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora praticam continuamente o mal no mundo. Eles são os anjos que pecaram, de quem já falamos lá em 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Meus irmãos, entendam uma coisa. Os demônios, eles não foram criados maus. Como integrantes da criação original, eles eram parte do tudo o que Deus criara e considerara muito bom. Gênesis 1:31 disse isso. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então, eles não foram criados maus, mas se tornaram maus. Embora a Bíblia não nos diga especificamente quando eles caíram, no entanto, entre a sua criação e a tentação de Satanás para que Eva pecasse, a Bíblia nos diz em Judas 1,6 o seguinte: e os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Eles fizeram uma escolha, a escolha foi errada, se rebelaram contra o nosso Deus, mas pagaram por isso. Satanás é o nome próprio do líder dos demônios. Ele é mencionado por nome em passagens como 1 Crônicas 21:1, onde se diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Jesus falou diretamente com ele quando tentado lá no deserto. Disse assim: retire-se, Satanás. Está lá em Mateus 4:10. Quando os discípulos disseram a Jesus que os demônios se sujeitavam a seu nome, o Salvador lhes respondeu dizendo: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. A Bíblia também usa os seguintes nomes para Satanás, e são vários, meus irmãos. O diabo, outro nome que é usado é a serpente, Beelzebu, o príncipe deste mundo, o príncipe do poder do ar, o maligno, são todos nomes dados a Satanás. Dependendo quem está falando ou a forma como está sendo colocado, um desses nomes é citado. Satanás foi homicida desde o princípio, meus irmãos, e o pai da mentira. O diabo nos diz, em 1 João 3,8, pecou desde o início. Ele é o criador do pecado, tendo pecado antes mesmo de enganar Eva com sua astúcia. Olha só, meus irmãos, nós vemos que o diabo, antes mesmo de ele tentar Eva, ele já havia pecado, Deus já havia expulsado ele dos céus, e depois ele foi e tentou Eva, e Eva acabou caindo, Adão caiu, como vocês conhecem a história. Mas só para que vocês entendam que esses seres não foram criados maus, mas se tornaram maus depois. Satanás e seus demônios, eles tentam usar todo tipo de tática destrutiva para cegar as pessoas, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Sabe essa luz do Evangelho que alcançou a sua vida um dia? Você abriu o seu coração e permitiu que através dessa luz Deus entrasse na sua vida e você, sabe, através de Cristo vivendo em você, a sua vida tomou um rumo diferente, um propósito diferente. Satanás e seus demônios, eles trabalham para que a luz de Cristo não chegue às pessoas. Eles lutam constantemente para que você saia dos caminhos do Senhor. Esse é o objetivo deles. Eles também usam estratégias
destruidoras, semelhantes como a tentação, a dúvida, mentiras, assassinato, culpa, medo, a confusão, doenças, inveja, orgulho e calúnia, para impedir o propósito e o testemunho do cristão. Você entende quantas são as estratégias que eles usam para tentar nos impedir? Nos impedir de viver o propósito de Deus na nossa vida? É assim que eles trabalham. Mas lembre-se, o diabo e seus anjos são limitados tanto em seu próprio poder, como pelo controle de Deus naquilo que podem ou não fazer. Parta do seguinte princípio: Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém tem mais poder do que o nosso Deus. E a Bíblia nos fala lá em Judas capítulo 6, eles são mantidos em trevas, presos com correntes eternas. O próprio Satanás pode ser resistido com sucesso pela autoridade de Cristo. Tiago 4,7 diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então não tenha medo, não tenha medo. Esteja sempre próximo do Senhor. Quanto mais próximo dele você estiver, mais firmeza você terá e certeza de que você vivendo em Cristo, a vitória é certa. Ele e seus demônios não podem conhecer o futuro, pois só Deus pode declarar o futuro. Deus é o único que, desde o início, o fim, sabe, o fim destes tempos remotos, o que ainda virá, ele é o único que sabe dessas coisas. Os demônios não. Embora sejam capazes de observar o que fazemos diariamente e daí tirar conclusões sobre nossos pensamentos, o futuro, eles conseguem entender qual é o propósito seu de acordo com as suas ações. Mas não têm o poder de saber o que se passa na sua mente. Somente o nosso Deus consegue saber o que se passa na nossa mente. Tá certo, meus irmãos? Daniel, capítulo 2, o verso 27 e 28, diz assim, onde ninguém falava por qualquer outro poder, senão o Deus dos céus, que pôde conhecer o sonho do rei. Somente Deus sabia o que tinha acontecido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as atividades demoníacas, tá? É outro ponto dentro deste capítulo que nós temos. Como os anjos de Deus, Satanás e seus demônios estão presentemente ativos no mundo e produzem muito mal. Mas eles não são os únicos responsáveis pelo mal existente neste planeta, meus irmãos. Grande parte do pecado mencionado na Bíblia não é resultado de Satanás ou seus demônios, mas sim das próprias ações das pessoas. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. No entanto, a Bíblia nos incentiva a agirmos de maneira sóbria e vigilante, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Cuidado, meu irmão. Esteja atento, de forma sóbria e vigilante. Não permita-se entrar em situações onde o inimigo vai conseguir te ludibriar, onde o inimigo vai conseguir te envolver e fazer com que você cometa pecados ou ações que depois venha a se arrepender. Eles estão trabalhando dessa forma. Portanto, somos encorajados a resistir. 1 Pedro 5,9 diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só você. Não seja vitimista. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. O inimigo, sim, ele tenta nos destruir, mas nós vamos resistir ao inimigo, porque sabemos que, por mais que muita gente esteja sofrendo, o Senhor, ele está conosco, meus irmãos. E não podemos aceitar a presença do diabo. A Bíblia diz em Efésios 4:27, e não deem lugar ao diabo. Muita gente que acaba ficando, um tanto desatento, perdendo a direção daquilo que Deus tem para ele, aí ele acaba permitindo, dando legalidade para que o diabo trabalhe na sua vida. E depois que ele entra, meus irmãos, é complicado.
É complicado, mas nós sabemos que Deus pode nos guardar e não, por isso nós temos que resistir sempre e sempre. Vamos resistir e o Senhor nos dará força. Como esses ataques de Satanás e seus demônios se originam em várias formas e graus, aqueles que creem em Jesus devem permanecer ou perceber que, mediante a sua morte, Jesus anulou o poder daquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O Senhor Jesus, quando morreu lá na cruz do Calvário, ele anulou esse poder que o diabo tinha. Olha aqui, diz assim, ó, e na cruz Deus despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Está registrado lá em Colossenses 2,15. Assim, se Satanás ou seus demônios realizarem um ataque contra nós, devemos confiar na vitória de Cristo e usar as armas com as quais lutamos, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, meus irmãos. Não estamos sozinhos, temos armas, temos o Senhor nosso Deus conosco, Ele nos guardando, nos orientando. Por vezes, também podemos decidir falar diretamente com um espírito maligno, ordenando-lhe para sair em nome de Jesus. Não estou aqui pedindo para que você fique conversando com o demônio, como algumas pessoas fazem por aí, de onde você veio, o que você está fazendo, quem está com você, nada disso. O que eu estou dizendo é que se você estiver na autoridade do nosso Senhor Jesus, você poderá abrir a sua boca e você repreenderá o maligno em nome de Jesus. E ele vai atender a essa sua voz, originando, sim, sabe, o poder vem do nosso Senhor Jesus. Não é através da minha palavra, em nome do Marcel, ou em seu nome, não, é em nome de Jesus. E ele respeita, e ele se retirará. Saiba disso, meu irmão. O Senhor, ele está conosco, e ele tem usado os seus servos em alguns momentos para repreender o inimigo, e você pode ser uma dessas pessoas. Não devemos temer os demônios, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus nos diz isso em 1 João 4,4. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então não tenha medo, não tenha temor. Em frente, saiba que o Senhor é contigo. Todas as vezes deveríamos nos alegrar, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas nos diz isso. Meus irmãos, não se alegrem porque os espíritos se submetem àquilo que você fala, à sua voz, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que gloriosa essa mensagem, meu irmão. Você está se alegrando com isso? Você tem se lembrado que o seu nome está escrito no livro da vida? A pergunta vai outra aí. O seu nome está escrito no livro da vida? De acordo com a forma como você vive, você vai entender se o seu nome está lá ou não. Em Romanos 16:20, Paulo diz aos cristãos: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. É a palavra de Deus que está dizendo, meus irmãos. Enquanto as boas novas do Evangelho são pregadas e as pessoas creem em Jesus, outra batalha espiritual é vencida. A cada pessoa que tem um encontro com Cristo, saiba, meu irmão, uma guerra espiritual está sendo travada naquele momento. Por quê? Satanás e seus demônios lutam constantemente para que ninguém se volte para Cristo. Enquanto isso, os anjos do Senhor estão atuando também no mundo espiritual, para que essas pessoas possam se chegar a Deus. Através de Cristo, eles vencerão como nós vencemos e estamos aqui hoje estudando a sua palavra. Em algum dia, Cristo virá e removerá completamente a influência de Satanás e dos demônios deste mundo. Hoje, eles têm uma influência tremenda sobre os seres humanos, mas isso tem dias contados, meus irmãos. Ele está com os dias contados. O Senhor acabará com isso. E como a gente sabe disso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Oh, que maravilha, meus irmãos! Com o sopro da sua boca. O Todo-Poderoso é o Senhor que nós servimos, não Satanás. Ele pode ter lá o seu poder,
mas não chega nem perto daquilo que o Senhor é para nós. O Senhor, ele é grande e poderoso. Em Apocalipse 20 nos diz o seguinte: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 3. Ah, meus irmãos, vocês conseguiram entender que existe um trabalhar no mundo espiritual, tanto dos anjos quanto de Satanás e seus demônios. Mas o nosso Deus, ele toma conta de todos nós. O nosso Deus está atento a todas as coisas. Tudo está sob o seu controle, meus irmãos. Então que você possa pegar esse capítulo, leia o capítulo inteiro, faça anotações. Aquilo que você tem dúvida, vá em busca, sabe? Faça uma consulta para encontrar explicações melhores daquilo que você tem dúvida. Qualquer coisa, entre em contato conosco, também nós poderemos responder essas questões ou essas dúvidas dentro da possibilidade. Mas é importante que você não deixe de estudar e você continue trabalhando, sabe, em cima de conhecer melhor a palavra do Senhor, conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Isso é muito importante. Deixa eu deixar eu queria deixar algumas perguntas para você, para que você pudesse buscar as respostas dessas perguntas, para ver o quanto você assimilou desse assunto que nós tratamos aqui hoje. A primeira diz o seguinte: este capítulo pode ter influenciado de alguma forma o que você pensa sobre os anjos de agora em diante? Será que esse estudo ele influenciou você de alguma forma? Pense nisso e responda aí. Segunda pergunta: os anjos são como nós? Como eles diferem de nós? Mais uma. Qual é o papel principal dos anjos no mundo em nossos dias? Pensa aí. Faça a leitura e você vai conseguir buscar essas respostas. Alguma vez você já experimentou uma sensação de alegria surpreendentemente alta depois de orar com alguém que recebeu a Cristo como Salvador pessoal? Será que você já passou ou, sabe, vivenciou essa situação de orar por alguém que aceitou a Cristo como Salvador pessoal? Será que você conseguiu sentir uma alegria surpreendente, fora do normal, quando isso aconteceu? Pensa um pouquinho e responda isso também. Alguma vez você já experimentou qualquer resgate maravilhoso de perigo físico ou de outra pessoa e se perguntou se os anjos intervieram para ajudar nesse momento? Será que você já passou por alguma situação assim? Onde você pensou, olha, o que aconteceu aqui, só o anjo de Deus mesmo poderia me livrar dessa situação ou livrou aquela pessoa? Será que você já passou por alguma situação como essa? Pense um pouquinho. Como o exemplo dos anjos alegres e fiéis que desempenham suas tarefas, grandes ou pequenas, podem servir de ajuda para você nas responsabilidades que enfrentam hoje, seja no trabalho, em casa, na igreja? Será que eles podem servir de ajuda para você de alguma forma? A maneira como eles trabalham, sendo fiéis a Deus e alegres, trabalhando com alegria? Porque muitas vezes nós deixamos que a tristeza tome conta de cada um de nós e não permitimos que a alegria do Senhor tome conta da nossa vida. Pense aí um pouquinho sobre isso. E por último, cite algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre Satanás. Como essas coisas o colocam em guarda contra ele? Como essas coisas removem alguns temores que você possa ter a respeito dele? São várias perguntas que eu acabei fazendo para você. Mas pense direitinho. Se for necessário, volte um pouco aí o vídeo, ouça novamente as perguntas, escreva isso e tente responder. A ideia é fazer com que você passe ou invista um pouco de tempo para buscar essas respostas. E assim você vai adquirir um conhecimento maior a cada dia sobre esse assunto que nós tratamos hoje. Meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, que nós possamos continuar
a cada semana, mantendo-nos firmes nesse propósito de estudarmos a palavra do Senhor. Estamos felizes com a presença de cada um de vocês nesse curso e queremos que você, sabe, vá até o final e possa realmente dizer: olha, foi válido para mim, foi muito importante, eu aprendi muito. Nós somos limitados, mas o Senhor e o Espírito Santo está contigo e vai te orientar melhor ainda. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus, meus irmãos. Amém.